mais uma noite para proclamar a sua palavra, para trazer a sua palavra à sua casa hoje à noite. E eu queria iniciar esse momento com uma pequena oração, pedir para que Deus possa falar ao seu coração, pedir para que Deus possa transmitir a sua palavra através da minha boca, né? Pois eu sou apenas um transmissor da sua palavra. Está aqui a sua palavra escrita e essa noite eu sou apenas esse canal entre Deus, entre a sua palavra e você que vai estar ouvindo, certo? Eu queria um pouco da sua atenção hoje à noite. Eu queria orar agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor sua graça, tá certo? Amado Deus, eu quero louvar o teu nome por esta oportunidade. Amado Deus, eu quero te pedir, meu Deus, ó Pai, que o Senhor convoque os corações para ouvir a tua voz. Que o Senhor, meu Deus, traga pessoas com o coração, meu Deus, voltados para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para dizer, para ouvir aquilo que o Senhor vai trazer para hoje à noite para essas pessoas. Então, em nome de Jesus, me usa e, enfim, que o Senhor possa trazer, meu Deus, transformação para os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, nós vamos aqui contar uma história, uma reflexão a respeito do episódio bíblico que narra aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do verso 1, que é a história da ressurreição de Lázaro, tá certo? Eu queria ler o texto, que esse texto ele vai trazer algumas verdades, alguma reflexão para nós hoje, e eu queria transmitir isso para você hoje à noite, tá certo? O texto diz assim, no capítulo 11 do Evangelho de João, o texto diz: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxergou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestres, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e lhe chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amavam. Mas alguns objetavam, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Importa que o Filho de Deus ele foi glorificado. Importa é que Jesus ele veio aqui nessa terra. João escreveu isso também para relatar, para forjar uma fé nos seus ouvintes. E Jesus está aqui nesse episódio para fazer com que os incrédulos viessem a crer que o Senhor tinha realmente enviado o Cristo, né? E aí ele se depara com um episódio de morte. Interessante que a morte ela é sinônimo de medo para muitos. A morte ela assusta muitas pessoas hoje. Quando num tempo de crise como esse, muitas pessoas elas têm medo de morrer. Muitas pessoas elas já se lembram de morrer quando se apresenta uma pandemia desse tipo. Elas já se lembram que a morte poderá chegar, né? E muitas pessoas enfim, a morte ela amedronta muita gente. E Jesus se depara aqui com o seu amigo que havia morrido, estava enfermo e ele havia falecido. E interessante que eu queria relatar a nossa existência humana
esses três aspectos da existência humana, esses três níveis a qual nós existimos, a qual o homem existe, que é justamente primeiro a existência do corpo. Nós existimos num corpo visível. Nós existimos num campo do material, em que nós temos as nossas necessidades de dormir, de comer, de beber. Nós sentimos prazer, nós sentimos desprazer. Nós sentimos o nosso tato, nós conseguimos ver com os nossos olhos, sentimos o gosto, sentimos o olfato, os ouvidos. Enfim, essa é a nossa maneira corporal de existir. Ao mesmo tempo também nós temos a nossa alma, que é a nossa vontade, o nosso prazer, os nossos gostos, aquilo a quem nós derramamos toda a nossa energia. Essa é a nossa alma. A nossa alma também existe dentro do nosso ser. Mas também nós existimos no campo espiritual. O campo espiritual é aquele a quem o homem se liga a Deus. É a sua área religiosa, é a sua área de ligação à divindade, ao Criador. E a prova disso é que você vê aí em todas as etnias, em todos os povos que surgiram ao longo da história da humanidade, você vê o culto a alguma divindade. Né? Nenhuma etnia está ali sem cultuar alguma coisa. Nenhuma etnia foi construída ou vive ou viveu sem cultuar alguma divindade, porque nele no ser humano existe um espírito que tem um anseio, que tem uma necessidade por algo que é divino. E nós apostamos que Jesus ele veio como esse ser verdadeiro, porque ele se intitulava sendo o caminho, a verdade e a vida. Né? A única verdade. O único mediador entre a divindade e o homem era Jesus. Então, nós existimos dentro desses níveis de corpo, de alma e espírito. E interessante que existe aí um paradoxo, uma ambiguidade dentro do nosso ser, que é possível que nós, por exemplo, estejamos vivos e mortos ao mesmo tempo. Como? É possível que nós estejamos vivos no corpo, estejamos existindo apenas no material, mas no espiritual nós estejamos mortos. Porque a nossa ligação com Deus, se ela não for no Deus verdadeiro, ela é uma ligação morta, espiritualmente morta. Não é porque você se liga a qualquer divindade que o seu espírito está vivo, não. A religiosidade, ela é do ser humano. Mas o contato direto, relação direta do homem para com o Deus verdadeiro, aí sim, é o que traz vida, é o que vivifica. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade. E foi isso que Jesus ele veio proclamar. Foi isso que Jesus veio reivindicar. E é isso que ele reivindica aqui nesse episódio. Lázaro se encontrava morto para o corpo. Mas eu creio que Lázaro havia morrido no Senhor. Lázaro tinha uma relação de amizade com Jesus. Eu creio que ele conheceu o Jesus Messias, o Jesus libertador. Não só o Jesus humano, mas eu creio que ele teve uma relação com o Jesus divino. Porque eu creio que Jesus não iria ter uma relação de amizade com um homem desse sem ter mostrado a salvação, mostrado o Salvador. E aí Lázaro estava ali vivo espiritualmente, mas morto fisicamente.
Mas você vê hoje muitos que é o contrário, vivos no corpo, mas mortos espiritualmente. Existe essa contradição dentro da existência humana. E aí, interessante, eu queria que você fizesse um teste com você mesmo, aí, para saber se você está vivo ou morto espiritualmente, porque nós vamos caminhar aqui no campo da existência espiritual, daquilo que liga o homem a Deus, tá certo? Porque vamos aqui para o teste. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Eu tenho apetite para com Deus verdadeiro, para com as coisas de Deus? Dentro de você, responda essa pergunta. Eu tenho um gosto pela Bíblia, eu tenho um gosto em conhecer a santa palavra de Deus. Eu tenho um prazer, eu tenho um gosto por orar, por oração, pela busca da presença do Senhor. Isso é uma pergunta que você deve fazer para você. A fome de Deus, essa necessidade ela existe, mas será que você tem buscado no Deus verdadeiro a suprir essa fome e essa sede? Porque Jesus, ele, diante da mulher samaritana, ele afirmou que você poderá beber dessa água, mas ainda assim tornará a ter sede. Eu bebo aqui, mas eu posso ter sede daqui a uma meia hora, uma hora eu vou ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. É uma água espiritual, não é uma água material. Jesus está falando de uma água espiritual. E você tem essa sede de beber dessa água da fonte que nos seca, da fonte espiritual de Jesus. Porque se você não tem nenhum desses quesitos, você é um candidato a ser um morto espiritual. O morto espiritual é aquele que é separado da presença de Deus. Né? E interessante que eu queria dar aqui a segunda pergunta para você. Você se movimenta em direção a Deus? Você tem alguma vibração? Você tem algo que lhe impulsiona a ter pelo menos o gosto? Se você não tem esse prazer, mas existe algo dentro de você que lhe impulsiona na direção desse prazer? Existe uma predisposição dentro de você pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro? Que se você não tem esse quesito, você é um candidato a ser um morto espiritual. Está vivendo uma morte espiritual. Por que morte espiritual? A morte, ela entrou mediante a desobediência de Adão e Eva, mediante a desobediência ali de Eva. E aí, a morte entrou no mundo. Deus não criou a morte. A morte é uma consequência do pecado, da desobediência. Então, a natureza, ela geme, aguardando o dia da redenção. A natureza, ela é um abalo espiritual de uma relação espiritual com Deus. De modo que o homem, o ser humano, também sofreu esse abalo. Abalo aonde? Nas suas emoções. O homem foi abalado na sua mente. A sua mente se tornou corrompida. A sua mente se tornou alheia ao Criador. As suas emoções se tornaram abaladas. E o seu corpo também padece. O seu corpo a cada dia vai se enferrujando, vai se corrompendo, vai se destruindo. Daqui uns dias nós estaremos cheios de rugas, porque o corpo vai envelhecendo. Daqui uns dias as doenças vão aparecendo,
Porque o corpo vai padecendo. Isso é nada mais, nada menos do que fruto, justamente, a morte causada pelo pecado. Agora, interessante que aqui no texto a gente mostra Jesus caminhando, porque nós não estamos, mesmo destituídos da sua presença, destituídos da sua glória, nós também não estamos sem esperança de uma reviravolta. Porque nós temos um Deus que veio nos resgatar. Nós temos um Deus que armou um plano de ações para resgatar aquele que está morto espiritualmente. Interessante que esse episódio vem ilustrar isso, porque a ressurreição de Lázaro, ela vem representar muito mais a ressurreição espiritual do que a ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo de Lázaro vai falar para nós sobre a ressurreição do espírito, a volta do homem para Deus, a reconexão do homem com Deus. Jesus, ele está aqui além do Jordão, porque o texto ele vai dizer que Jesus tinha se arredado de Jerusalém, porque os judeus tinham tentado apedrejá-los lá em Jerusalém. E aí ele foi, desabou para a região além do Jordão. Aqui no finalzinho do capítulo 10, os textos vão dizer. Quando Jesus está lá, e aí Marta manda dizer que o seu irmão Lázaro, amigo, estava doente. Jesus recebe essa notícia e permanece ali por 2 dias. E além disso, ele narra dizendo que a doença que ele padecia era justamente para que a glória de Deus fosse manifesta. Note aí que Jesus tem um plano espiritual. Note aí que Jesus tem um plano que vai além do que a mente humana pensa. E aí, ele sabia que Lázaro iria morrer. Depois de 2 dias, ele passa ali, e ele conversando com seus discípulos, e diz, vamos visitar Lázaro. E aí, os seus discípulos, eles têm aquela objeção, com medo de morrer, porque Jesus já tinha saído de lá fugido. Mas Jesus, você saiu dali de Jerusalém, você vai voltar ali para as redondezas. Betânia ficava perto de Jerusalém, e ali Jesus poderia estar correndo risco de vida. E aí, Jesus ele afirma, Lázaro morreu. Vou resgatá-lo do sono. Vou resgatá-lo. E Jesus ele vai em caminho. Isso, ele, baseado nessa vinda de Jesus, nessa volta de Jesus para resgatar Lázaro, para ressuscitar, o texto nos mostra uma coisa. Mostra que Jesus ele tem ações. Ele tem uma caminhada brusca, espiritual, na ânsia, no desejo de nos resgatar da morte, de nos despertar do sono. Note vocês uma coisa, que o despertar do sono, que o reviver espiritual, ele vem pela ação de Jesus e não pela nossa. Por isso que o texto bíblico ele vai dizer, lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Então é um dom de Deus, é uma obra de Deus. O interesse é de Deus de nos resgatar, porque nós não temos força em si mesmo. Você já viu um morto ter força em si mesmo? Você já foi a algum velório e você vê ali pessoas chorando e o morto está lá, não tem força para nada, não tem reação para nada. Assim é o morto espiritual.
O morto espiritual, ele não consegue se levantar do seu sono. Por isso que muitas vezes, quando a gente ora pelos nossos familiares, quando a gente coloca debaixo de joelhos os nossos familiares, anos e anos, e eles estão lá até hoje no seu lugar, porque eles não conseguem reagir, porque eles estão mortos espirituais. Se não for uma ação de Deus, se não for uma ação, um milagre de Deus, ele não vai ser resgatado, ele não vai reagir. Está lá Lázaro morto. E Jesus, ele caminha em direção à aldeia de Lázaro. Quando chega lá, ele vê Maria aos prantos, a sua irmã, a irmã de Lázaro. Você vê alguns judeus também, comovidos com a morte de Lázaro, comovidos com a própria Maria que chorava. E aí Jesus, ele vendo aquilo ali, ele se comove. Ele se comove tanto por Maria e se comove também pela morte de Lázaro. No verso 33 e 34, ele diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou-lhe: onde o sepultastes? Ele lhes respondeu: Senhor, vem e vê. Aqui temos a segunda ação de Jesus. É a sua comoção. Jesus, ele não está satisfeito com sua morte espiritual. Jesus, ele se comove, ele está inquieto com sua morte espiritual, com a sua situação de separação de Deus. Da separação que há entre o seu espírito e Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele se incomoda com a morte. Porque a morte não faz parte da natureza dele. A morte não comunga, não entra em conformidade com a natureza de Deus, porque Deus não criou a morte, Deus não criou o ser humano para morrer. Nós somos criados para sermos eternos. Deus cria o homem no jardim do Éden, ele cria o homem para ser eterno. A morte foi uma consequência da sua teimosia. Então, Deus, ele não se alegra com morte. Deus, ele combate a morte. Deus, ele vai em direção para combater, ir contra a morte. E aqui ele se comove. O texto diz aqui que Jesus chorou. Aqui no verso 35, inclusive esse é o menor versículo da Bíblia. É um versículo. Tem duas palavras, Jesus chorou. E Jesus chora e vai ao encontro do túmulo de Lázaro. E aí ele chora, ele se sente desafiado quando ele, depois que ele chora, depois que ele se agita no espírito. Ele há aqui uma terceira ação, que é justamente se sentir desafiado a fazer alguma coisa em prol do Lázaro. E ele vai até o túmulo. Ele vai até o túmulo, no 38 ele diz: Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. E Jesus se depara ali com o túmulo, e ele se depara com um obstáculo. Ele está ali para ressuscitar, para fazer alguma coisa por Lázaro. E sabe, nessa situação, a partir daqui Jesus encontra esse obstáculo. E isso diz muito para nós hoje. Ele se encontra ali com um túmulo lacrado. E eu queria aqui dar aqui 5 dicas que se faz necessário para que o ser humano,
que ainda não tomou, que ainda está num estado de morte espiritual em Cristo Jesus, que ainda se encontra nesse estado, eu queria dar 5 dicas aqui para você, para que você saia desse estado. A primeira é que você precisa remover os obstáculos que impedem de Jesus agir na sua vida. E eu queria citar aqui alguns obstáculos. O primeiro obstáculo é o obstáculo, talvez, do preconceito religioso que você tem. Talvez você compreenda que o que existe nessa coisa toda, nesse aparato todo de Bíblia, de pregação da palavra, seja coisa de religião. Isso é um preconceito religioso. Talvez você esteja enxergando a espiritualidade só apenas no campo religioso. Mas você precisa tirar de você, do seu coração, do seu túmulo, do túmulo do seu coração, da sua alma, esse preconceito e mergulhar na palavra de Deus para tentá-lo conhecer. Outra pedra que existe, que impede de Deus agir na sua vida, é a incredulidade. Talvez você não consiga ser ressurreto em Cristo Jesus porque paira dentro de você um espírito de incredulidade. Depois, você precisa remover a pedra da vaidade. A Bíblia diz que o homem é pura vaidade. Você pensa que você é bonzinho o suficiente para ir para o céu. Eu quero dar uma notícia para você, que nenhum ser humano poderá fazer algo por si só para ser salvo. A Bíblia diz que a melhor obra nossa, que tentemos fazer para ser justificado diante de Deus, a Bíblia diz que Ele trata como trapo de imundícia. E que a única obra que Ele aceita para nos justificar é a obra de próprio Cristo na cruz. Então, você precisa tirar essa vaidade dentro de você, que você não é nada diante de Deus. Reconhecer que você é um necessitado, que precisa da água espiritual, que jamais nos tornará a ter sede. Você precisa remover dentro do túmulo, remover a porta que dá acesso para Deus agir, esse orgulho. Convido você a tirar essa pedra, essas pedras que tem dentro do seu túmulo, da sua alma, do seu coração. Terceiro, primeiro. Segundo, eu queria lhe convidar a que você precisa remover a crise que tem dentro de você. Você existe numa crise se você ainda está morto espiritual. Você existe numa crise. Que crise é esta? A crise da podridão do pecado. Olha só, verso 39, existia ali algo que quando a pedra é removida, aí algo vem à tona. Quando a pedra ali é removida, o sujeito, 4 dias depois de morto, podre, a carne apodrecida, o ser apodrecido, isso representa a podridão do pecado na vida. Foi o que a vida trouxe. Foi o que a desobediência trouxe, foi podridão. Lázaro já estava 4 dias. Verso 39, a sua irmã diz, quando Jesus diz, tirai a pedra, aí Marta diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus respondeu, não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus. Então,
Você precisa crer, você precisa remover de dentro de si aqueles pecados antigos guardados no túmulo do seu coração, sabe? Você precisa remover aquelas amarguras antigas, guardadas, reprimidas, ódios, aqueles ressentimentos que fica machucando o seu coração, a falta de perdão, pecados que você não reconhece como pecado, vai apodrecendo a alma, vai apodrecendo o coração, vai petrificando, e aí você se torna cada vez mais destituído da glória de Deus. Aí Jesus, ele tem a resposta: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Terceira coisa, né? Você precisa ouvir a voz daquele que tem o poder para vivificar qualquer morto espiritual. Aquele que tem o poder para ressuscitar. Porque ele diz: aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa ouvir, dar ouvidos a essa voz. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. A voz de Deus está ecoando no seu coração hoje à noite, para que você venha para fora. O chamado de Deus é vir, é sair do lugar onde você está e ir para fora do sistema ao qual você se encontra, o sistema corrupto. Por isso que a palavra igreja quer dizer chamado para fora. E ele chama os Lázaros da vida, os Lázaros de hoje. Que você precisa reconhecer que você se encontra no estado em que Lázaro se encontrava, de morte, né? Você precisa reconhecer isso, você precisa ouvir essa voz ecoando: vem para fora, Lázaro. E quarto e último lugar, uma vez que, se você tiver ouvido a voz de Lázaro, você precisa permitir que ele desate as ataduras, as amarraduras, as amarras que prendem o ser humano. O que ele diz aqui no texto, no verso 44, ele diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto por lenço. Então Jesus lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Essa palavra serve também para você que foi ressurreto em Cristo Jesus. Você precisa caminhar nessa vida aprendendo a desatar as amarras. Porque é possível que você já esteja ressurreto, mas ainda esteja andando cheio de ataduras no rosto, com vendas espirituais nos seus olhos. É possível que você ainda esteja amarrado. Mas Jesus está dizendo hoje à noite para você: desate-os. E vá, seja livre. Eu te salvei para que você seja livre. Deus não chama ninguém, não tira ninguém do túmulo, da morte, para deixá-lo preso. Ele é aquele que, além de ressuscitar, desamarra as ataduras das prisões da alma, das prisões existenciais, e nos chama e nos deixa ir para a nossa liberdade espiritual. Você, depois desses conselhos, eu espero que você tenha ação, atividade para ver
o que esta palavra tem trazido para você hoje à noite. Vem para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento agradecendo pela sua paciência em ter nos ouvido e que essa palavra possa ter penetrado no seu coração como uma flecha. Essa palavra possa ter penetrado no túmulo, no mais interior da escuridão da sua alma. A palavra diz que a própria palavra ela é útil para ensino, para repreensão, para educação de todo homem. A palavra diz que essa própria palavra do Senhor ela penetra na alma, até as juntas e medulas, ou seja, no mais íntimo do ser humano, para discernir os propósitos do coração. Seu coração tem coisas aí que precisam ser discernidas que você ainda não atentou. Seu coração tem coisas dentro de você aí que precisam ser botadas para fora. Ser posta para fora para que Deus cure, para que Deus saia. Para que os propósitos sejam alinhados no Senhor. Então que você possa ouvir, possa dar ouvidos a essa palavra que foi proclamada. Amado Deus, na tua infinita bondade, que não nos deixou só, que nos resgatou, que mesmo que nós, que estando mortos nos nossos delitos e pecados, tua palavra diz que o Senhor nos deu vida. A experiência que nós tivemos, que eu tive com o Senhor, é que o Senhor me deu vida. Nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos trouxe das trevas para a luz. Então eu quero louvar o teu nome esta noite. Eu quero engrandecer o teu nome e te agradecer pela tua bondade, porque é o Senhor que se compadece de nós, porque é o Senhor que se agita quando há morte. Eu sei que o Senhor não entra em crise, mas o Senhor não se alegra com a morte daqueles que estão mortos espiritualmente. Eu sei que o Senhor não se alegra com aqueles que estão destituídos da sua glória, porque o Senhor deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Então, meu Deus, penetra, meu Deus, com a sua palavra, com a sua verdade, para santificar, para moldar, para trazer novidade de vida, para, em nome de Jesus, trazer um novo nascimento para aqueles que estão mortos, em nome de Jesus. Vivifica, Deus, traz vida e vida eterna, porque o Senhor veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, vem trazer a abundância de vida para este povo, vem trazer para aqueles que ainda não te conhecem, vem trazer abundância de vida e liberdade, libertação para aqueles que estão mortos, que estão presos nos túmulos, podres, putrificados pelo poder do pecado, que a Bíblia diz que é a morte, que é a podridão. Em nome de Jesus, que eles possam reconhecer o Deus da vida, que eles possam tomar um encontro pessoal contigo para terem a vida eterna. Porque aquele que crê no Senhor ressuscitará, será ressurreto no último dia. Por isso, meu Deus, agradeço o teu nome, pela tua presença, pela tua bondade na nossa vida. Te agradeço, meu Deus, pela tua presença no meio da tua igreja. Te agradeço, meu Deus, pelo resgate que o Senhor operou até hoje, que vai continuar resgatando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, a graça e a paz seja
com todos vocês. Amém?